Vision Family, passando aqui no início do vídeo, estou pra falar que eu criei um canal secundário. O link tá na descrição e nos comentários, então se inscreve lá pra dar aquela força, porque vai sair vídeo novo lá todo dia, então tá ligado, né? E claro, pra quem não tá inscrito, se inscreve nesse canal aqui também, pra gente espelhar 100k logo. E é isso, vamos pro vídeo. Verdun é um gênio que tá preso dentro da torre mágica conhecida como Bohemirim. Pelo visto, ele foi capturado pelo mestre cruel da torre e tá sendo torturado até quase morrer. O que esse desgraçado do mestre quer arrancar do garoto é a única coisa que ele ainda tem: a cabeça afiada, todo o conhecimento que ele juntou ao longo da vida. Agora, Verdun não passa de um rato de laboratório, sendo usado como cobaia e caminhando devagarzinho para a morte nesse lugar amaldiçoado. Ele finalmente entendeu o motivo de estar sendo explorado desse jeito. É porque ele é fraco e não tem poder nenhum. Para sacar como ele chegou nesse ponto, é bom voltar um pouco no tempo. A vida miserável dele começou há 15 anos. Ele cresceu num orfanato porque não tinha pais. E o único sonho de verdade que ele carregava era se tornar um mago. No fim das contas, ele entrou na Torre Mágica só como um trabalhador comum, só para tentar aprender magia. Mas por mais que se esforçasse, não conseguia virar um mago. O que segurava ele era uma parada chamada limite de crescimento. Um teste de compatibilidade com magia que ele fez quando tinha 7 anos. E basicamente dizia que ele nunca ia conseguir se tornar um mago. Isso para ele foi praticamente uma sentença de morte, já que tudo o que ele queria era virar um mago de verdade. Mesmo assim, ele não largou o sonho. No fim das contas, era a única coisa que ele queria da vida. Então, mesmo trabalhando como um faz-tudo na torre, ele dava uma espiadinha nos livros de magia que ficavam largados nos quartos. Também devorava os livros da biblioteca da torre, absorvendo tudo que podia. Apesar de não ter muito poder mágico, ele confiava na própria inteligência, que sempre foi fora da curva. Era isso que dava a ele a pontinha de esperança para continuar. Passaram-se alguns anos, e só na base da ralação, ele conseguiu virar pesquisador na Torre Mágica. E quando começou a trabalhar, as ideias e teorias que ele trazia eram tão geniais que deixaram todo mundo de queixo caído. Aí ele percebeu que não era só um cara esperto qualquer. O gênio dele estava em outro nível. Um dia, ele mostrou o trabalho mais incrível que tinha feito pro único colega com quem se dava bem, o Lucard. Esse cara foi o primeiro a ser obrigado a reconhecer o potencial absurdo do Verdun. Parecia mesmo que ele ia conseguir subir de faz-tudo para estudioso da magia. Mas esse sonho ficou só no papel, quando o desgraçado do Lucard apunhalou ele pelas costas. Um dia antes de Verdun entregar a tese, o cara foi lá e roubou tudo. Apresentou o trabalho como se fosse dele pro mestre da torre, e ainda ficou com todo o crédito. Quando Verdun foi contar pro mestre da torre o que tinha rolado, o cara ficou chocado ao descobrir que alguém como Verdun tinha criado uma teoria de continuidade multidimensional. Esse mestre aí é o tal do Balrog Basileus, um nome respeitado na torre. Verdun achou que o mestre ia fazer justiça. Só que o que aconteceu foi o contrário. O trabalho incrível dele despertou a ganância dentro do mestre, que virou um verdadeiro monstro. Agora, trancado e torturado, Verdun só consegue se arrepender de não ter fugido para ter uma vida comum. Durante o dia, ele é tratado como escravo. De noite, esses desgraçados fazem testes horríveis com ele. Uma vez mandaram ele criar um círculo mágico para validar a teoria da própria tese. Injetaram umas drogas nele para ver como o corpo reagia. Queriam que ele criasse uma poção nova, refinando aquela mistura. Em troca, só ameaça em cima de ameaça, inclusive de matar as pessoas que ele amava. Para ele, a vida já tinha acabado. Era impossível lutar contra aqueles monstros. Enquanto ele fica ali largado, algumas lembranças boas passam pela cabeça dele. Mas a mente tá tão bagunçada que ele mal consegue entender o que tá vendo. Só flashes desconexos. Uma das memórias é de uma garota chamada Rovaline, com quem ele tinha feito a promessa de virar um mago de verdade. Se o potencial mágico dele fosse só um pouquinho mais alto, talvez tudo fosse diferente. Mas agora, tudo que ele consegue fazer é aceitar que tá perto do fim. Só que tem essa voz estranha que aparece depois de cada experimento. Um som frio, tipo umas formigas sussurrando. Essa voz parece perceber que, no fundo, Verdun ainda não desistiu de viver. Ou pelo menos é isso que ele acha que sente. As formigas começam a se juntar, formando um montinho. Para conseguir vingança e sobreviver, elas dizem que ele tem que aguentar até o fim, mesmo que doa. Só assim ele vai renascer. E quando isso acontecer, ninguém vai ter força para pisar nele de novo. Ele vai ter um poder absurdo e vai superar todos os limites. Essa criatura aí é o que traz de volta a esperança para Verdun. Ele percebe que ainda não acabou. Pode usar toda a raiva acumulada dentro dele para afiar a lâmina da vingança. E então, o cara começa a se mexer. Ele vai desafiar o próprio destino criando um método de reconstrução corporal que ninguém nunca viu antes. Amanhã,
Ele tem certeza que vai quebrar todos os seus limites. A tão sonhada teoria para desafiar os céus, aquela que ia permitir reconstruir o corpo dele, finalmente estava pronta. Agora só faltava botar tudo isso em prática. Ele ia tentar de qualquer jeito, mesmo que esse corpo sem magia dele se despedaçasse no processo. Se desse certo, no dia seguinte ele seria um homem livre. A noite longa passou, e o dia de colocar o plano em ação finalmente chegou. Como sempre, aqueles vermes apareceram para dar mais uma tarefa inútil para ele no laboratório de alquimia. Tipo esfregar o chão. Disseram para ele tirar as manchas de sangue do corpo e dar um jeito nos cortes antes de aparecer para trabalhar. O cara ficou falando merda, humilhando ele como sempre, e Verdun só engolia tudo calado, obedecendo sem reclamar. Mais tarde, ele já estava lá no laboratório, limpando os equipamentos, quando sua amiga de infância, Evelyn, apareceu. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela lembra que tá de partida, indo embora. Aí ele finalmente lembra que ela estava prestes a se mudar para estudar na cidade mágica de Varente. Essa chance aí é só para quem é muito fã da Ana Torre, um privilégio reservado para uns poucos sortudos. Ele fica feliz por ela e deseja que tudo dê certo, mas dá pra ver que ela também tá preocupada com ele. Ela insiste mais uma vez, convidando ele para ir junto para Varente. Lá, ele não ia ter que aguentar essa galera metida que vive pisando nele. Talvez até conseguisse novas oportunidades para aprender magia, mas ela logo avisa para ele não se empolgar. O convite é só pelo bem dele, não é porque ela gosta dele nem nada do tipo. Depois de um momento de silêncio, o cara dá a resposta. Uma resposta que não surpreende ninguém. A menina fica meio pra baixo com a decisão dele. Enquanto ele observa ela indo embora pela janelinha com grades, sente alívio por ela não saber o que ele passou, nem tudo que teve que aguentar. Agora que ela tá longe, pelo menos não vai ser afetada pelos planos sombrios que ele tem pra essa torre desgraçada. Falando nela, o Festival Mágico que tá chegando é o dia mais importante do ano pra torre. É uma comemoração mundial que marca a construção da primeira torre mágica e celebra o renascimento da magia. Por isso, é o dia mais corrido do ano. Quando o festival começa, os magos de alto escalão saem da torre e vão pras cidades grandes. Só fica a galera de escalão baixo pra trás. E isso dá ao nosso cara a chance perfeita de colocar em prática o plano doido que ele bolou. Agora, ele tá indo servir chá pro guardião do cofre de tesouros. Depois de servir o chá, insiste que precisa entrar lá dentro pra limpar tudo, porque o mestre da torre pediu. Aquele babaca arrogante até reluta, mas acaba deixando. Assim que Verdun entra, fecha a porta e ativa um artefato que isola o som, pra ninguém ouvir nada lá de fora. É aqui que tudo começa a mudar. Descendo mais fundo, ele chega no artefato mais precioso e cobiçado da torre. Dizem que o mestre da torre gastou uma fortuna para criar essa coisa artificial. Ela permite ao mago fazer tripla conjuração e ainda desperta temporariamente os talentos adormecidos de quem usa. Esse cajado tem um papel crucial no plano dele. Para pegar, ele precisa desativar o círculo de proteção que está em volta. É um feitiço de 7º nível, criado pelo próprio mestre da torre. Verdun passou os últimos 7 anos estudando como quebrar essa magia. Agora finalmente tem a chance de destruir o artefato mais valioso do mestre. Enquanto isso, em outro canto da torre, 2 idiotas estavam bebendo e reclamando. Estavam putos por terem ficado pra trás enquanto todo mundo curte o festival. Mas também foram eles mesmos que tiraram a sorte ruim. No meio da choradeira, nosso cara aparece e já mandam ele buscar mais bebida. Quando ele vira pra sair, um deles solta que no dia em que virar mestre da torre, nunca mais vai precisar tomar essas cachaças vagabundas. O outro já acha que sentar na cadeira de mestre não é tão fácil assim. Mas parece que esse infeliz nem vai ter a chance de tentar, porque o Verdun agora tá com o cajado na mão e no momento seguinte já corta a garganta do cara. O outro, o cabeça de alface, se vira chocado com o que acabou de acontecer e dá de cara com o Verdun. Achando que o moleque tava se achando demais, decide dar uma lição nele com um feitiço de nível 3, chamado Onda de Maré. Só que nosso garoto puxa o cajado roubado e manda ver com o próprio feitiço, a Lança de Terra. Ele invoca uns pedregulhos gigantes que caem com tudo pra cima do infeliz, derrubando o cara na hora. Ele nem consegue entender como alguém como o Verdun, que mal tem magia de nível 1, conseguiu soltar um feitiço desses. Verdun não pensou 2 vezes. Parou bem na frente do desgraçado, como se fosse a própria morte, e acabou com a vida dele, colocando um ponto final em tudo que fizeram com ele. Depois de matar os dois, usou as digitais deles para acessar o tal coração pulsante, que é basicamente a fonte de energia da torre mágica. 7 anos ralando até chegar nesse momento. Agora, com a mana da fonte em mãos, ele se prepara para mandar ver no feitiço desafiando os céus. Já tá com a mente pronta para encarar qualquer consequência se der errado. Mesmo que a situação seja crítica, não é motivo para desistir. Com um círculo mágico gravado em volta de si e da fonte de energia, ele começa o ritual do Desafiando os Céus, o feitiço que vai reconstruir o corpo dele. Assim que ativa, a magia começa a sair com tudo do coração pulsante.
É tanta energia que dá pra ver a quilômetros de distância. O que ele tá fazendo ali é insano, isso é certo. Até o mestre da torre, que tava indo pra cidade curtir o festival, percebe a explosão mágica lá de longe. Só tem uma coisa na torre capaz de soltar tanta energia assim, a própria fonte de poder. Ou seja, alguém invadiu a torre e tá sugando tudo pra si. Minutos depois, a torre inteira parece virar poeira. No meio dos escombros, nosso cara surge. O cajado que ele segurava se desfaz no ar. Vendo que tudo em volta foi varrido do mapa e ele ainda tá de pé, Verdun entende que o plano deu certo. Do nada, percebe algo no céu. É o mestre da torre voando, feito um míssil com círculos mágicos ao redor, tentando alcançar o ladrão que acabou com sua preciosa torre. Ao ver o causador do desastre ali no meio da destruição, o mestre solta um feitiço ofensivo, mas já era tarde. Verdun se manda dali com magia de teleporte, deixando o mestre puto da vida, rangendo os dentes de raiva. A aura mágica dele fica tão maligna que até as pedras começam a flutuar ao redor. Não importa se foi o imperador ou uma criança, ele tá decidido a matar quem quer que tenha feito isso com a torre dele. Quando o sol nasce, a cena muda para as montanhas calmas e silenciosas. Bem no meio da floresta, Verdun acorda, sem ideia de onde tá. Se refrescando num riacho, ele vê o próprio reflexo e toma um susto. O cabelo castanho virou cinza claro, e os olhos pretos agora tão azul clarinho. Ele não sabe se virou outra pessoa, ou se foi alguma parada do ritual de reconstrução do corpo. Pensando no que rolou, lembra claramente de ter derrubado a galera da torre e conseguido ativar o feitiço desafiando os céus. Antes do mestre reagir, fugiu com magia de teleporte. Agora tá num lugar totalmente desconhecido. As plantas ao redor são bem diferentes das da torre mágica de Borremirim. Então provavelmente foi parar do outro lado do continente. Ou seja, ele realmente conseguiu usar o desafiando os céus para transformar o corpo e escapar pelo círculo mágico que tinha preparado. A liberdade que tanto sonhou finalmente chegou. E ele solta uma risada forte, sem conseguir segurar. Só de imaginar o mestre da torre surtando agora, dá vontade de rir mais ainda. Com a torre destruída, o mestre nem vai ter pistas de quem causou tudo isso. E muito menos vai suspeitar que o rato de laboratório escapou em vez de morrer feito um cão. Apesar da perda, isso ainda não é o fim da Torre Mágica. Não vai ser isso que vai acabar com tudo que eles construíram. Mesmo tendo perdido gente, Verdun sabe que o mestre ainda deve ter cartas na manga. Afinal, o Balrog Bazias não era chamado de onipotente à toa. Mas, por enquanto, o estrago já tá de bom tamanho. Enquanto a torre tenta se reconstruir, Verdun vai ficar mais forte e preparar a vingança. Só vai se dar por satisfeito quando destruir tudo que o Balrog criou. E o nome do Mago Verdun vai ficar marcado na história se ele conseguir. A partir daqui, tudo gira em torno da vingança dele, do respeito e do reconhecimento que vai conquistar como grande mago. Esse é o único objetivo dele a partir de agora. Por enquanto, deixa a torre e a vingança de lado para focar em crescer. Um tempo depois, ele se depara com um goblin esquisitão, Verdão, tentando tirar um machado preso num caixote. Verdun não perde tempo e acaba com ele com um golpe só. Dá pra ver que ele ainda não fez nenhum avanço cabuloso na magia. O cabelo e os olhos mudaram, mas o resto da aparência continua bem parecido. Até a capacidade de mana dele continua a mesma. Aí ele presta mais atenção ao redor. Pelo que vê, goblins andam por essas bandas com frequência. Então deve estar longe da vila principal. Ele percebe marcas no chão de uma carroça e um caixote que provavelmente caiu quando a carroça saiu correndo. Usando detecção de mana, ele segue uma trilha que leva pela estrada. O cocheiro parece apavorado, como se estivesse fugindo de algo. Para entender melhor, ele ouve o cara contar que trombou com os restos de um grupo de bandidos que teoricamente já tinham sido eliminados. O cara até tentou negociar usando o nome do Barão Pitt, mas não adiantou nada. E, pra piorar, os mercenários que estavam escoltando ele deram no pé. Mas todo esse perrengue nem se compara ao momento em que um orc gigante aparece com um sorrisinho sinistro no rosto. Enquanto o orc e uns goblins se divertiam devorando uns bandidos, o cocheiro aproveitou o caos para fugir. Graças àquela bagunça, ele ganhou uns preciosos minutos para meter o pé. De repente, houve um rosnado assustador se aproximando. Entra em pânico e chicoteia o cavalo para disparar, mas parece que a sorte dele finalmente chegou ao fim. A carroça bate numa raiz grossa, perde o equilíbrio e capota. O cara se levanta, só pra dar de cara com um monte de olhos famintos mirando nele. Saem uns monstros do meio do mato, sedentos por carne humana. O coitado começa a tremer, achando que vai virar almoço de monstro de um jeito patético. Um deles avança, e o cara fecha os olhos, pronto pra morrer. Mas a sorte ainda não abandonou ele por completo. Uma barreira de magia da terra aparece, protegendo ele. Quem lançou, claro, foi o nosso garoto, Verdun. As criaturas burras logo viram a atenção pro novo alvo. Ele, que tá ali em cima de um monólito. Parece o momento perfeito para testar suas novas habilidades.
começando com esses bichos sem cérebro correndo para a própria morte. Ele lança várias flechas flamejantes, botando fogo em geral e torrando vários ali mesmo. O orc grandão, líder da matilha, fica puto e manda uma segunda onda atacar. Quando o segundo grupo vem, Verdun tenta pela primeira vez uma conjuração dupla. Ele junta um feitiço de flecha elétrica com o de fogo, criando um combo chamado Flecha da Onda de Calor. A explosão final é tão forte que faz o chão tremer e transforma todos os goblins em cinzas. Verdun fica surpreso com o resultado. Antes da reconstrução do corpo, ele mal conseguiria matar um goblin sozinho. Agora parece que não sobrou nenhum. Aí ele volta a atenção pro cocheiro, que ainda tá preso dentro da barreira de terra, e provavelmente sem ar. Mas enquanto Verdun se distrai, o orc desgraçado que ainda estava vivo tenta dar o bote por trás. Só que, mesmo pegando ele desprevenido, o bicho não é forte o suficiente para derrubar o nosso garoto. Um tempo depois, a carroça é colocada de volta nos cavalos, e o dono, com um sorriso de orelha a orelha, agradece Verdun como se tivesse ganhado na loteria. Graças a ele, ainda tá vivo. Então oferece uma carona de graça. Mesmo assim, o cara insiste que isso não chega nem perto de ser uma forma de retribuir o que Verdun fez. Ele só responde pra manter os olhos na estrada, senão vai acabar capotando de novo. Mas o cara não para de tagarelar, cheio das perguntas estranhas, todo animado. Fala tanto que começa a irritar Verdun, que ainda tá com os nervos à flor da pele depois do ataque surpresa do orc. Depois de responder uma das perguntas, Verdun pergunta se é comum aparecerem ladrões naquela área. Normalmente, ele sabe que bandidos evitam regiões com monstros perigosos. O dono da carroça diz que foi a primeira vez que viu monstros. A floresta, segundo ele, é território do Barão Pite, e desde moleque ele tem boas relações com o Barão, que sempre garantiu que os ladrões dali já tinham sido eliminados. Por isso, seguiu o caminho de sempre, sem contratar mercenários caros. Verdun junta as peças. No começo achou que o teleporte tinha dado errado, mas se tá no território do Barão Pite, então chegou no lugar certo. Mesmo apagando todos os rastros, ainda é possível que a torre mágica Boemirina suspeite que ele seja o responsável pela destruição. Podem estar caçando ele. Então, mesmo com a aparência mudada, ele precisa esconder a verdadeira identidade e ficar mais forte. Com isso em mente, se apresenta com um novo nome, Asher. O nome Verdun só vai usar de novo quando tiver cara a cara com o mestre da torre. A cena corta pro casarão do Barão Pite, no território dele. O barão e seus empregados ficam de queixo caído ao ver o estado do cocheiro, Conrad. Sempre bem-humorado, Conrad explica que ficou daquele jeito fugindo de orques. Nenhum pedido de desculpas do barão ia apagar o perrengue que Conrad passou. Não bastasse os ladrões, ainda teve que encarar orques no caminho, mas Conrad garante que o barão não precisa se sentir culpado. O barão então foca no mago que salvou Conrad. Vendo o salvador, o Barão Pite convida Asher para entrar e receber toda a hospitalidade que merece. Um tempo depois, Asher já tá de roupa nova, agradecendo pela comida, abrigo e um lugar para dormir por uma noite. O barão tá feliz de servir o melhor que pode. De repente, percebe que ainda não se apresentou direito. Então diz com toda formalidade que é o Barão Pite Henrod, o dono daquelas terras. A mesa tá cheia de pratos chiques, tudo no maior estilo banquete. O barão foi generoso e ofereceu uma recompensa de 5 milhões de Elquer para garantir que Asher fosse bem pago pelo que fez. Mas aí veio um pedido meio fora de hora. O barão queria contratar Asher para um trabalho, prometendo um bom pagamento. Mesmo parecendo estranho, ele estava desesperado. Como Asher precisava de grana para alcançar seus objetivos, não viu motivo para recusar. E ainda por cima seria uma chance boa para treinar a magia em combate real. Então ele pergunta qual seria a missão. O barão explica que dias atrás encontraram corpos enforcados na floresta ao sul. Uma investigação particular revelou que todas as vítimas moravam numa vila rural, que agora está em ruínas. A suspeita inicial era de bandidos, mas vasculharam a área e não encontraram nenhum rastro. Foi como se a magia tivesse apagado todas as provas. Ouvindo isso, Asher levanta a hipótese de que os bandidos possam ter um mago no grupo, mas por enquanto é só suposição. Ele pergunta quando a caçada começa. O barão diz que vai ser em 4 dias, e esses 4 dias passam rapidinho, como uma brisa leve. Um grupo é montado para acompanhar Asher na missão. Um cavaleiro veterano se apresenta como Enoch, o comandante da operação. Os subordinados dele incluem Harris, o cara de cabelo preto, e um moleque tagarela apelidado de papagaio. Enquanto isso, Asher já se sente um idiota por ter caído nessa missão de caçada a bandidos, enganado pela lábia do barão. Ele pergunta sobre uns caras ali no fundo, querendo saber se também fazem parte da missão. Aí descobre que são aventureiros que vieram por conta própria, atraídos pelos boatos de um orc estranho que apareceu na região.
A recompensa por matar o orc era tão alta que até aventureiros rank ouro deram as caras. Dizem que esses caras de rank ouro estão no mesmo nível de cavaleiros comuns, veteranos que sabem canalizar energia para deixar o corpo e as armas mais fortes. Falam até que esses malucos conseguem cortar uma montanha no meio. Mas aqui tá o detalhe importante. Se até os cavaleiros e aventureiros precisam da ajuda de Asher, é porque tem treta no ar. Enquanto o grupo avança pela floresta fechada, Enoch pede que Asher avise caso veja um mago entre os bandidos. Normalmente, magos de nível 2 já batem de frente com cavaleiros, mas como atacam à distância, é difícil encurtar o espaço e combater de perto. O melhor cenário seria se não tivesse nenhum mago inimigo, mas o pior medo de Enoch se confirma quando encontram um círculo mágico no caminho. Asher usa um feitiço para anular a camuflagem e revela o círculo gigante escondido no chão. Todo mundo fica chocado. O primeiro feitiço que Asher desfez era só uma camuflagem simples, mas esse círculo enorme é tipo um alarme para avisar os outros. Asher manda todo mundo recuar e vai sozinho, desativa o círculo como se não fosse nada. Enoch fica de queixo caído, sem acreditar no que viu. Agora faz sentido porque o barão fez tanta questão de ter Asher nessa missão. Fora que os cavaleiros estão praticamente indefesos contra ataques de longa distância. Aproveitando o embalo, vale entender melhor o que são esses tais de aventureiros. Eles fazem parte de uma guilda e pegam trabalhos por conta própria por toda parte. A função deles é explorar territórios desconhecidos ou perigosos, e exterminar monstros faz parte do pacote. Parece simples, né? Só que esse trampo vive na linha entre a vida e a morte. Mas é justamente por isso que são tão admirados. Se o cara é bom no que faz, acaba ficando rico e famoso. Só que às vezes, os aventureiros veem tanta morte e vivem tanta loucura que acabam perdendo a cabeça. Quando isso acontece, eles piram de vez e começam a atacar humanos. Esses são os bandidos do mundo. Falando nisso, 2 desses bandidos estão por aí reclamando porque perderam gente no ataque do grupo do Barão Pite. E agora ainda tem que lidar com monstros tipo orcs e goblins. A comida tá acabando, o que torna tudo mais complicado. O chefe deles grita, mandando os outros pararem de enrolar e irem caçar algum bicho para comer. Enquanto isso, nosso grupo tá espiando a cena dos bandidos de longe. Os cavaleiros estão só esperando a ordem do comandante Enoch, que é o mais experiente do time. Ele já puxa a espada, achando que essa é a hora perfeita para atacar, já que o líder dos bandidos mandou os capangas caçar. Mas nosso garoto, Verdun, segura a onda e manda eles pensarem melhor no plano. Mesmo que ele esteja ali só para servir de seguro contra o possível mago inimigo, Verdun acredita que seria burrice atacar sem saber direito com quem estão lidando. Vai que o mago inimigo tem um círculo mágico mais forte que o dele? Se for o caso, todo o esforço vai por água abaixo. Mesmo sendo compreensível a preocupação de Verdun, o comandante Enoch está preocupado que os bandidos comecem a se mover em breve, então acha que o grupo precisa agir logo. A isso, Verdun responde que talvez tenha uma solução para os problemas deles. Voltando para os bandidos, o líder está irritado porque a exploração deles não deu em nada. E ainda por cima, perdeu um recruta novato. O mago do grupo, amigo dele, acha que Varia tá reclamando demais e diz que deviam focar numa solução em vez de chorar pelo leite derramado. Afinal, ninguém ali poderia prever que um orc monstruoso ia aparecer do nada e matar parte da equipe. Mesmo sendo experiente, o Varia ficou chocado com o que rolou. A real é que ele só se meteu nessa vida bandida porque matou um colega por grana. Agora ele sugere ao mago, Vilshin, que eles ataquem outra vila. Só que claramente ele não pensou muito bem. O barão já tá puto por causa da cena nojenta de corpos que eles deixaram na última vez. E mesmo usando magia de ocultação para esconder os rastros, eles não podem ficar parados no mesmo lugar para sempre. Precisam se mover. Vilshin recomenda irem para uma cidade chamada Martês, que não fica tão longe daquela floresta. No meio da conversa sobre destruir a vila próxima da cidade, um feixe de energia poderosa passa raspando por eles e explode ao atingir o solo. Vilshin reage rápido e consegue levantar uma barreira mágica a tempo, impedindo que a explosão cause dano direto. Ninguém ali esperava por uma explosão repentina dessas. Vilshin logo saca que foram descobertos. É uma emboscada. E não tá errado, porque os 2 cavaleiros sob comando de Enoch já entraram em ação. Os ataques combinados deles quebram com facilidade a barreira defensiva de Vilshin, deixando ele exposto. O mago inimigo leva um golpe pesado, e Varia já se desespera, preocupado com o estado do parceiro. O lance da barreira de mana é o seguinte: é fácil de lançar sim, mas também é fácil de quebrar. E quando ela estoura, o impacto no mago é pesado. Quem explica tudo isso, claro, é o nosso garoto, que aparece com aquele ar de surpresa, otário, revelando que é um mago. Graças ao plano de Verdun,
Agora o grupo sabe que é só desmontar o mago inimigo para facilitar todo o resto. Enoch tá contando que Verdun vá com tudo, enquanto Varya já tá percebendo que o barão tá tão irritado que não quer saber de perdoar ninguém. O fato de ter contratado um mago tão poderoso diz muito. Mesmo assim, Varya é teimoso e não aceita a derrota. Parte com tudo pro ataque. A espada dele cruza com a de Enoch, que responde ao blefe, dizendo que vai cortar todo mundo e entregar as cabeças pro barão. O comandante dá risada e encara aquilo como uma provocação fraca. Ainda incentiva o bandido a tentar mesmo, se for capaz. Enquanto eles estão trocando espadadas, Verdun corre atrás de Vilshin, que tá mais preocupado em fugir do que lutar. Mas os planos de fuga dele estão indo pro ralo, porque nosso garoto tá no encalço. Vilshin acha bom que o mago chato atrás dele tá usando repetidamente o feitiço de muralha de terra. Pensando bem, só magos de terceiro círculo conseguem usar magia de voo. Isso faz ele concluir que Verdun é só um mago de segundo círculo. Isso dá confiança suficiente para ele lançar um feitiço com várias flechas de gelo contra Verdun, achando que vai ser fácil vencer. As flechas avançam voando em alta velocidade, e Vilshin já se vê dando cabo de mais um inimigo. Só que ele não contava com o contra-ataque. Verdun responde com um feitiço direto e perfeito. As flechas flamejantes múltiplas. O fogo e o gelo colidem no ar, criando uma explosão absurda que deixa uma cratera gigante no chão. Vilshin fica impressionado. Não esperava que um mago de segundo círculo fosse segurar esse nível de ataque. Mesmo assim, ele sente pena do garoto por ter escolhido a luta errada. Diz que Verdun teria se saído melhor se tivesse vindo com um dos cavaleiros do lado. Mesmo ferido, Vilshin ainda tá confiante de que pode vencer. Só que Verdun aparece saindo da fumaça da explosão, encarando ele com firmeza, dizendo que nunca teve intenção de deixar ele escapar desde o começo. O mago inimigo até reconhece o talento do moleque, dizendo que alguém capaz de usar magia de múltiplos atributos com essa habilidade é raro. Considera Verdun uma joia rara e um mago fora do comum, mas não tá afim de brincadeira. Ele acredita que Verdun cometeu um erro grave, achando que podia bater de frente com ele, e que logo vai descobrir que fez uma escolha péssima. Vilshin, sem perder tempo, solta uma magia de gelo de terceiro círculo chamada Gelo Caindo. Basicamente, imagina uma geleira gigantesca desabando em cima de você. É isso que o feitiço faz. O cara tá confiante de que o nosso garoto não vai sobreviver a esse ataque. O cubo de gelo gigante atinge onde Verdun tá, mas nada acontece. Vilshin fica completamente sem reação, sem entender porra nenhuma. Pelo jeito, o ataque dele foi anulado. O que rolou é que Verdun invocou dezenas de lanças de terra, criando uma barreira tão forte que impediu o gelo de chegar até ele ou tocar no chão. E o cara tá lá, tranquilo, nem um arranhão. Invocando o nome do feitiço e apertando o punho, Verdun estilhaça o bloco de gelo como se fosse nada. Só o uso da lança de terra já deixa Vilshin de boca aberta. Ele não acredita que um mago de segundo círculo consiga usar magias além do seu controle. Aí Verdun dá uma ajudinha pro coitado entender melhor com o que tá lidando. Junta um pouco de gelo na mão e mostra que consegue controlar 4 atributos. E antes que Vilshin consiga processar tudo, uma estaca de gelo atravessa o corpo dele sem dó. No seu último momento de lucidez, ele percebe que caiu direitinho na armadilha desde o começo. Com o mago inimigo morto, Verdun tá de boa, achando até bom ter participado dessa missão. Falando em combate, lembra daquele orc maníaco que os bandidos comentaram? Pois é, o maldito tá por aí devorando humanos e usando colar de explorador como se fosse troféu. E parece que quer mais. Agora, voltando 2 dias no passado, Verdun, sempre precavido, decidiu preparar uma poção antes de sair para caçada aos bandidos, usando ingredientes que roubou da torre mágica. Ele mesmo batizou a mistura de dilatador de circuito mágico. Se pensar na vida dele como cobaia dos experimentos da torre, faz sentido achar que ele nunca mais ia querer passar por algo assim. Mas só por essa poção, ele injetou no próprio corpo. E o resultado? Dor pura. Verdun gritou, urrou, parecia um animal em agonia. Mas foi só por causa dessa experiência maluca que ele conseguiu alcançar o terceiro círculo mágico. De volta ao presente, ele até solta uma piadinha dizendo que Vilshin tá morto, como se não tivesse acabado de atravessar o cara com um bloco de gelo. Mas isso era necessário para conquistar reconhecimento entre os exploradores e ganhar a confiança do barão. Vendo a varinha brilhante que Vilshin deixou para trás, Verdun pega e usa um feitiço de avaliação para analisar o item. Descobre que é uma varinha de pedra modificada, que reduz o tempo de conjuração e aumenta a eficiência da magia de gelo. Pelos bônus, acha que vale a pena guardar para si. Perrick chega correndo, aliviado por encontrar o novo mago deles. Diz que estavam preocupados com ele depois da luta contra os bandidos. Verdun pede desculpas por ter demorado e explica que a batalha com Vilshin foi longa por causa do poder do cara.
Perry, que entende na hora, só de olhar para as crateras no campo de batalha, já percebe que foi treta pesada. A parte mais impressionante para Verdun é que os cavaleiros conseguiram desmontar os outros bandidos rapidinho enquanto ele estava ocupado com um único mago. Perry que fala todo contente que o único problema restante é o chefe deles, Varia, que Enoch ainda tá enfrentando, mas acredita que a luta já deve estar acabando. Enquanto recolhe o corpo do mago, Perry responde a uma pergunta de Verdun. Ele queria saber se pegar a varinha do bandido não era roubo. Perry explica que se o item não for relevante para a missão, eles têm o direito de ficar com o que encontrarem. Essa notícia é um alívio. Verdun agradece mentalmente pela generosidade do Barão Pitt. Agora ele pode usar a varinha sem se preocupar com punições. De volta ao grupo, ele é elogiado pelo comandante Enoch pelo esforço e contribuição para o sucesso da missão. O mago só responde que para ele foi mais uma oportunidade de aprendizado. Agora, sobre o Varia. O cara tá com uma cara de quem viu um fantasma. Não consegue acreditar que o amigo morreu, ainda mais sendo um mago tão forte. Preso, ele sabe que se o barão ver ele, vai mandar executar na hora. A única coisa que espera é a morte, mas Varia tem ambições e não quer morrer como um lixo naquele lugar. Secretamente, se solta das cordas e percebe que a única saída é fugir. De repente, Enoch e Verdun ouvem os gritos dos soldados, sendo massacrados pelo bandido furioso. Varia tá puto da vida e já escolheu seu alvo, o cavaleiro Enoch. Ele acha que só matando o comandante vai conseguir escapar com vida agora que não tem mais a proteção do Vilshin. O plano é roubar um cavalo e sair vazado dali. Mais uma vez, a lâmina de Varia cruza com a de Enoch. O bandido psicopata tenta cravar a espada no rosto do cavaleiro, mas o veterano agarra a mão dele e com o outro braço segura o colarinho do maluco. Antes que Varia entenda o que tá rolando, é jogado no chão com tudo. Ele fica sem ar, sem acreditar que um cavaleiro largou a própria espada só para aplicar uma queda. Sem conseguir se mover, o cara é imobilizado pelos guardas. Grita, chamando Enoch de covarde, dizendo que ele não tem honra. O comandante só dá risada e pergunta o que exatamente ele quer dizer com isso. No fim das contas, honra é algo que só serve para quem tá vivo. Dizendo isso, aponta a espada para a cabeça do bandido e enfia sem hesitar. Varia morre na hora. E o corpo ensanguentado é arrastado para ser descartado. Enoch se desculpa com Verdun por ter mostrado uma cena tão brutal. Diz que não queria ter feito aquilo, mas no fim das contas não teve escolha. Só que Verdun não se abala. Na real, ele elogia a habilidade do comandante. O que ele não entende é por que o resto dos bandidos foi só preso, em vez de receber o mesmo fim. Enoch explica que descobriram recentemente que alguns deles podem ter ligação com um ataque numa região próxima. A suspeita é que talvez esses caras tenham sido forçados ou usados como reféns, então preferem levar todo mundo de volta pro castelo e interrogar antes de decidir o destino de cada um. Com a missão praticamente encerrada, os cavaleiros mandam os guardas levarem os corpos dos bandidos. Enquanto um dos guardas cuida disso, outro bandido dá no pé, desesperado para salvar a própria vida. Um dos cavaleiros se prepara para ir atrás, mas é parado por Verdun, que diz que tem algo estranho naquela situação. E de fato, segundos depois, dá para ouvir os gritos do bandido vindo da floresta. Ele tá suplicando, pedindo ajuda como se estivesse vendo a morte de perto. A coisa fica ainda pior quando o cheiro de sangue toma conta do ar. Claramente tem um inimigo novo que eles ainda não enfrentaram. Um dos cavaleiros vê algo voando na direção dele e bloqueia com a espada. A coisa bate e quica no chão, deixando um rastro de sangue. E aí eles percebem, horrorizados, que o projétil é, na real, a cabeça do bandido que fugiu. Dá pra sentir o arrepio só de pensar. Da floresta surge uma sombra enorme, gigantesca, que deixa todo o grupo boquiaberto. Alguns nem conseguem acreditar que aquilo seja mesmo um orc. Verdun, mesmo preocupado, diz que o único desfecho possível é que nenhum explorador normal teria conseguido vencer um bicho daqueles. E aí vem o grandão, um monstrão musculoso, segurando uma lâmina gigante, encarando os humanos como se fosse brincar com eles. O tamanho absurdo do bicho faz o grupo duvidar, até se podem chamar aquilo de orc. E pra piorar, não é só um não. Dá pra ver que tem pelo menos umas dezenas ali. Mas uma coisa é certa, Verdun sabe que esse vermelhão aí é o líder. É igual ao orc que ele viu antes. Tem aquele sorriso sinistro e os dentes pontudos saindo dos cantos da boca. Esse em específico é maior que os outros. A única explicação é que seja uma versão evoluída da espécie. Um bicho muito além do normal. A luta pela sobrevivência começa quando o orc vermelho dá o comando, mandando os outros avançarem. Como resposta, o comandante Enoch já organiza a defesa com os cavaleiros. A ideia é focar nos pequenos primeiro e depois partir pro chefão. Mas nem dá tempo. O orc monstruoso levanta da espada e dá um golpe tão forte que manda Enoch voando só com o impacto.
Caído e vulnerável, o comandante tá prestes a virar pasta quando o bicho levanta o pé pra esmagar ele. Mas os outros 2 cavaleiros chegam na hora certa, cortando o pé da criatura, forçando ela a recuar. Enquanto o bicho ainda tá cambaleando, Enoch se joga pra cima dele e finca a espada no peito, cortando o monstro de cima a baixo. O bicho desaba no chão. Dá até pra pensar que acabou. Mas aí o maldito começa a rir, mesmo à beira da morte. Ele agarra um goblin ali do lado e morde o bicho no meio, devorando ele completamente. Os cavaleiros ficam horrorizados. Depois de engolir o goblin e absorver a energia, o orc vermelho se levanta de novo, mudando a postura de combate, pronto para continuar a carnificina como se nada tivesse acontecido. O grupo principal de Enoch tá em choque com o fato dessa criatura ter habilidades de auto-regeneração. Isso quer dizer que lidar com esse chefão vai ser um baita desafio. Os gritos horrendos do monstro dominam o ambiente enquanto o comandante prepara a galera para encarar o segundo round. A criatura começa essa nova fase da luta jogando sua arma gigante como se fosse um projétil. E mano, a velocidade da coisa é tão absurda que quase pega um dos cavaleiros desprevenido. O cara só consegue bloquear no último segundo. A grande pergunta é, como é que um orc aprendeu a lançar uma arma desse jeito, com essa precisão absurda? E como se não bastasse, a lâmina é tão insana que destrói completamente as espadas do cavaleiro. Os pedaços voam, atingem o rosto dele e deixam cortes feios, mas, claro, não para por aí. A arma ainda arranca um pedaço do corpo do Harris, deixando Parrak tão abalado que nem consegue focar no combate dele. O pobre do Parrak, sem tempo de reagir, nem percebe que o orc já tá pulando na direção dele. Mesmo assim, ele tenta de tudo, bota a força total num golpe com sua arma, tentando cortar a mão da criatura. Só que, pra surpresa geral, a lâmina nem faz cócegas. O orc mal sente, com uma calma assustadora, o bicho usa a outra mão pra tentar esmagar o cavaleiro, como se fosse um inseto. É aí que nosso garoto aparece com mais um feitiço de terra, criando uma distração para segurar o orc por um tempo. Ele grita para Parrak cair fora dali, e o cavaleiro não perde tempo, dá meia volta e corre. Mesmo tendo escapado, a dúvida que fica é, como diabos eles vão vencer esse bicho? Parrak tá sem espada, sem opções, sem nada. Verdun, observando tudo, chega a uma conclusão. O orc vermelho provavelmente ganhou um boost de recuperação depois de devorar um dos goblins. Esse buff é tão absurdo que até o golpe total do Parrak não serviu de nada. É a primeira vez que eles lidam com um orc desse nível e começam a se perguntar se não estão enfrentando uma criatura mitológica. Mas o mago logo rebate isso. Apesar da força absurda, não é nenhum ser lendário. Verdun reflete sobre o padrão da criatura, como ela come os outros e se regenera. E nota que também tem influência sobre os monstros menores. Soma isso à força bruta suficiente para peitar cavaleiros experientes. Ou seja, esse orc não é qualquer Zé Ninguém, é o chefão da parada, o Darth Vader da gangue de monstros. Mesmo assim, Verdun acredita que seria exagero chamar ele de entidade especial. Agora, sobre a magia. Ele lembra que existe uma limitação natural. Mesmo que você injete mais mana num feitiço, ele ainda tem um teto. Quando ultrapassa esse limite, o feitiço quebra. Essa é a regra básica do equilíbrio mágico. Mas tem um tipo de feitiço que foge completamente dessa lógica. Ativando manipulação geográfica, Verdun muda o círculo mágico que tá usando e solta um terremoto, literalmente mexendo com o terreno. Os guardas entram em pânico, achando que mais um desastre caiu sobre eles. Já estão enfrentando um monstro impossível e agora a terra tá tremendo, mas Enoch é rápido e tenta acalmar os homens, avisando que o feitiço vem do mago deles e que ele tá tentando proteger todos, mesmo com as palavras do comandante. Manter a calma ali é quase impossível. Verdun simplesmente levanta o chão onde o grupo tava, quebra tudo e joga os orcs num buracão, destruindo o campo de batalha inteiro. O orc vermelho rosna, confuso, até ver o mago lá em cima, segurando uma bola de fogo monstruosa. Invocando magia de terceiro nível de novo, Verdun lança a bola flamejante e torra os monstros vivos. A cena é de esperança e vitória para os humanos. Peric tá até comemorando, vendo os monstros sendo humilhados daquele jeito. É um alívio absurdo ver a virada da batalha. Enquanto isso, o mago pensa sobre o feitiço de manipulação geográfica e como ele não tem limite. Só que ninguém usa esse tipo de magia como ataque principal. Por quê? Porque ela consome uma quantidade ridícula de mana, o que torna o feitiço pouco prático no geral. Infelizmente, esse também é o problema pro nosso garoto. Ele se frustra por ainda não ter mana suficiente para liberar um poder que vá além da terceira camada mágica. Mesmo a versão que ele usou agora parece fraca aos olhos dele, mas antes que dê tempo de pensar muito, um rosnado arrepiante chama a atenção de todo mundo. Eles estão completamente em choque. O monstrão não só tá vivo, como ainda tá devorando os próprios soldados para se curar e ficar ainda mais forte.
Perry tá tremendo de medo e se esconde atrás do mago, enquanto Verdun decide mudar de estratégia. Nada de magia de fogo dessa vez. Ele invoca a magia de água e solta o feitiço chamado Onda. O peso do ataque derruba o orc gigante, deixando ele cambaleando. É aí que Verdun vê a chance de mandar um segundo golpe, mesmo que tenha que sair do lugar seguro onde estava. Ele combina as flechas de gelo múltiplas com a magia rajada de vento, o que turbina o feitiço original. Agora o plano é congelar o desgraçado. O combo das duas magias forma o feitiço Flechas do Frio Amargo, e começa a cair uma chuva de estacas de gelo, congelando vários dos minions do orc vermelho. Mas o terror do grandalhão não para por aí. O bicho simplesmente se recusa a morrer. Ele sobrevive ao congelamento e tenta esmagar o mago com uma das mãos. Verdun consegue escapar do ataque por pouco, e pensa que, apesar da regeneração absurda da criatura, tem um limite no que ela pode fazer quando tá congelada por completo. Aproveitando a brecha, ele surge pelo ponto cego do bicho e lança mais uma magia de gelo, a Orbe Congelante. Esse ataque sim fecha a luta. O resultado é uma estátua de gelo gigante no formato do orc vermelho. Vitória garantida pro mago esperto. E olha, impressiona demais o quanto esse bicho aguentou antes de cair. Um verdadeiro monstro da natureza. Sério, é um dos vilões mais insanos dessas histórias recentes. Mas enfim, de volta à cidade mágica de Varente. O povo por lá tá comentando uma notícia chocante. A torre mágica foi fechada temporariamente. Circulam boatos de que a fonte de energia principal explodiu, mas nem todo mundo acredita nisso. O mais estranho é que vários magos sumiram, e a torre parou de funcionar completamente. Além disso, os estragos foram tão grandes que parece improvável que só a fonte de energia tenha causado tudo. Alguns acham que pode ter sido um castigo dos céus. Outros dizem que foi sabotagem, planejada por um traidor dentro da torre. Aí, um velhote solta que talvez a torre mágica boemirina tenha sido selada, ou até mesmo bugada. Essas palavras chamam a atenção de uma certa maga que tá por perto. O velho continua, dizendo que é impossível uma torre daquele nível simplesmente selar a si mesma. Ele manda uma teoria maluca de que estavam rolando experimentos secretos lá dentro, e que a torre foi destruída por causa disso. O bigodudo acaba derrubando o café quando o mago que tá ouvindo agarra ele pelo colarinho, mandando repetir o que falou. O cara fica confuso, até que a figura misteriosa tira o capuz e revela quem é. Rovelen, e ela tá furiosa com tudo que acabou de ouvir sobre o que rolou na Torre Mágica.